Você quer avançar, mas sempre sente que tem algo te travando? Então esse vídeo é para você. Você até dá 2, 3 passos, mas de repente sente que tem algo te puxando para trás. Eu sei que essa sensação de estar travado é algo extremamente frustrante. Você olha para os seus objetivos, percebe que você consegue ir muito mais além, mas não entende porque continua ali sempre no mesmo lugar. A verdade é que o que está te travando não é a falta de talento, a falta de vontade ou os problemas em si, mas a forma como você enxerga e está encarando as situações da sua vida. Imagina que você saiu de viagem depois de meses de planejamento e aí logo nos primeiros quilômetros rodados fura um pneu. E aí você tem que parar, trocar, e aí você já fica todo estressado, reclamando, xingando para todo lado, que vai se atrasar, que é chato trocar um pneu. Mas aí uma pessoa solidária para ali para te ajudar e você acaba sendo grosso com essa pessoa. Agora imagine essa mesma situação. Você está viajando, o pneu furou, você teve que parar, mas você não foi grosso com essa pessoa ali que te ajudou. Vocês começam a conversar enquanto estão trocando o pneu, trocam até contato, porque vocês perceberam que tem alguns pontos ali de interesse, e aí depois com o tempo vocês vão se tornando amigos, e até mesmo chega um dia que vocês abrem um negócio em conjunto. E aí aquele pneu furado se tornou uma oportunidade, um negócio de sucesso. Percebe que é a mesma situação, mas duas formas completamente diferentes de encarar, de agir e reagir à situação. O que te trava não é os problemas em si que você tem na sua vida, mas a forma como você está lidando com eles. E antes de seguir aqui, deixa eu me apresentar. Prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, eu compartilho um pouco da minha jornada, dos meus estudos, para que você também possa crescer. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para acompanhar os próximos vídeos. A forma como você encara as situações do seu dia a dia pode tanto estar te impulsionando para você avançar, para você estar crescendo cada vez, como pode também estar te travando e te mantendo ali no mesmo lugar. Imagine só agora essa outra situação, que você perde o emprego, por exemplo. Algumas pessoas, diante disso, simplesmente se desesperam, pensam que é o fim do mundo, que é o caos, que não tem mais saída, que não tem solução. Outras já olham com outro olhar, por mais péssimo que seja essa situação, elas buscam ali encontrar uma solução, uma alternativa. Muitas vezes elas acabam até transformando isso numa oportunidade para trocar de área, para empreender, abrir um negócio que talvez antes elas não tinham coragem, porque estavam ali, de certa forma, num emprego estável, bem acomodada, mas diante disso, elas transformam isso num empurrão para ir para uma outra área, para estar arriscando e ousando mais. Então, a forma como você enxerga as situações pode fazer toda a diferença. E talvez você esteja se perguntando agora como encarar melhor as situações do dia a dia. Talvez o que está faltando para você virar o jogo é desenvolver a força interna do otimismo e da esperança. Porque, infelizmente, quando você não tem otimismo e você está diante de um desafio, aquilo simplesmente parece um muro intransponível, onde você não consegue encontrar uma saída ou uma solução, e aí você acaba paralisando diante disso. Agora, quando você tem otimismo, você passa a encarar os desafios como algo mais temporário. Por mais péssimo que às vezes a situação é, você sabe que existe uma forma de contornar. Você foca mais em procurar uma solução, uma saída. Você encara os desafios, os problemas, como um degrau a ser subido para que você consiga estar avançando cada vez mais. E muitas vezes os maiores desafios da nossa vida são os que mais nos impulsionam a crescer, a se desenvolver. E eu quero compartilhar um pouquinho uma frase desse livro aqui, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que ele fala aqui num trecho sobre o otimismo e a esperança. E tem uma frase que ele diz assim: o otimismo, assim como a esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. Por mais que não tem como fugir dos problemas e eles vão acontecer, você vai ter desafios na sua vida, eles não precisam simplesmente te paralisar. Eles podem ser um trampolim que te impulsionam
Você pode transformar os problemas em oportunidades. Você pode encarar essas situações com muito mais leveza, com menos caos, com menos estresse, porque é justamente isso, quando você encara ali no estresse, no caos, que você se desespera, que fica mais difícil de encontrar uma solução, uma saída para os seus problemas. E agora eu quero saber aqui, em qual área que você se sente mais travado? Me conta aqui nos comentários. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque assim eu consigo conhecer um pouquinho mais sobre vocês e trazer conteúdos mais alinhados aos desafios que vocês estão enfrentando nesse momento. E quando você tem uma mentalidade mais otimista, você passa a encarar a vida de uma forma completamente diferente. Você muda o seu foco dos problemas para a solução. Porque quando você não tem essa esperança e esse otimismo, você não consegue perceber que as coisas podem melhorar. Você olha para aquelas situações que não dão certo, quando você falha, como uma prova para você não tentar novamente. Eu fazia muito assim. Na primeira tentativa, se não deu certo, eu simplesmente já desistia, já pensava que isso não é para mim, é melhor fazer outra coisa. E aí muitas vezes você joga fora um sonho que tinha tudo para dar certo, só porque ali na primeira, segunda tentativa não deu certo. E aí você passa a desistir. E quanto mais você desiste, mais você cria esse hábito de ficar desistindo das coisas. Só que, na verdade, o verdadeiro fracasso, ele não acontece quando você falha, quando as coisas não dão certo. Ele acontece quando você desiste. E é justamente isso que te impede de avançar, de você estar crescendo e indo mais além. E aí, quando você fica agindo dessa forma, a sua mente ela passa a se acostumar a ficar imaginando as piores situações, que sempre vai acontecer algo terrível ali se você tentar. E aí, quando essa crença de que as coisas ruins vão acontecer na sua vida, ela começa a te controlar, você tem essa sensação de estar andando com o freio de mão sempre puxado, com essa sensação de sempre estar travado. E se esse vídeo aqui tá te ajudando, já aproveita, deixa um like aí para mim saber que eu estou te ajudando. Agora, quando você encara a vida com muito mais otimismo, você acaba criando ali confiança que todo o seu esforço, que toda a sua dedicação realmente valem a pena, que você vai ser recompensado por isso. Você tem a esperança que por mais difícil que as coisas estejam nesse momento, elas podem estar melhorando. As coisas vão se encaixando com o tempo, os problemas vão se resolvendo, você vai encontrando soluções, uma saída para cada coisa. E isso vai se tornando uma força para te impulsionar, para você seguir em frente com força, com garra. Isso vai se tornando uma crença interna que tudo vai dar certo na sua vida, que você vai conseguir realizar os seus sonhos, que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, que você não precisa ficar desistindo no meio do caminho. E para construir esse otimismo, essa esperança, é essencial ter clareza em relação ao que você deseja para sua vida, quais que são os seus objetivos, porque isso vai te ajudar a construir uma visão em relação ao seu futuro. Você vai conseguir imaginar você alcançando as coisas que você tanto deseja. E quando você também começa a fazer um planejamento de como que você vai chegar lá, isso acaba te trazendo muito mais esperança. Porque quando você coloca para o papel, eu vou fazer isso, depois isso, e assim, cada passo que você vai dar, você começa a perceber que é mais fácil do que você imagina, que é mais possível do que você imagina, porque você começa a perceber que você só precisa fazer pequenas ações a cada semana. Se nessa semana eu fizer isso, na semana seguinte aquilo, e assim por diante, você vai perceber que não é tão difícil chegar no seu objetivo. E é isso que eu trabalho muito, tanto no meu guia prático, né, para trazer essa clareza em relação aos seus objetivos, ao que você deseja para a sua vida e também em relação ao seu plano de ação para conseguir conquistar o que você deseja. E também no meu processo individualizado é algo que eu trabalho, além da clareza e dos passos que você precisa dar para alcançar o seu objetivo, a como você também ter constância, disciplina ao longo do processo, para não ficar desistindo ali 2, 3 semanas depois que iniciar, mas persistir até o fim, até conseguir conquistar os seus sonhos. E se você deseja saber mais como eu posso te ajudar a sair da estagnação e começar a realizar os seus sonhos, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato para que a gente possa estar conversando, trocando mais ideias. E toda vez que acontece um problema, um desafio, um obstáculo na sua vida, você pode pensar: o que eu posso aprender com isso? Esse pensamento pode fazer toda a diferença na forma como você encara essas situações,
Porque aí você vai perceber que talvez você precisava se organizar um pouquinho mais para que as coisas dessem certo, ou então que você não deveria ter tomado uma decisão no impulso, mas que deveria ter pensado um pouquinho mais, ponderado todas as possibilidades e realizado uma decisão com mais assertividade. Então, toda vez que algo não dá certo, que a sua tentativa falhou, você pode estar olhando para essa situação e transformar ela num aprendizado para que na próxima vez você consiga fazer melhor. Tudo que acontece na nossa vida pode se transformar numa lição. E outro ponto que me ajuda muito é acreditar em Deus e confiar que Ele vai guiar todos os meus passos, as minhas decisões e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquelas situações que a gente acha difícil, mesmo aqueles problemas, aqueles desafios que nós temos que enfrentar, eles podem estar nos aperfeiçoando, eles podem estar ali desenvolvendo, melhorando as nossas habilidades e até mesmo revelar talentos que estavam escondidos. Muitas vezes você não conhece um talento porque você nunca tentou realizar nada naquela área. Aí você vai lá tentar para resolver um problema e você percebe que é bom também naquela outra atividade. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser um problema pode se tornar uma oportunidade que você nem imaginava. E desenvolver essa mentalidade mais otimista, mais esperançosa, vai te dar a energia, a força para você se levantar e diante das situações onde você vai estar desanimado, para você insistir, para você ser persistente ao longo do processo e encontrar formas de estar contornando os obstáculos, de estar aprendendo com todas as situações para estar sempre ali crescendo, avançando e destravando na direção dos seus sonhos, na direção da vida que você deseja alcançar. E eu sei que muitas vezes a procrastinação atrapalha, a gente fica deixando para depois aquilo que é importante. E por isso eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei mais sobre a procrastinação, como dar um fim nela. Então clica aí, segue assistindo, porque ele vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. Um abraço e até mais!